E aí você me pergunta, né, para a gente encerrar isso aqui, você me pergunta, como proceder então, né? O que a gente vai fazer daqui para frente? Se videoaula está aí, conteúdo está aí, eu não preciso mais passar conteúdo, eu não preciso mais ser o sabe-tudo. Então, como proceder a partir de agora? A gente precisa, então, pegar todo esse cenário, né? Olha só, junta tudo isso que eu estou falando ao longo desses últimos vídeos todos, tá? Foram vários vídeos. Eles foram mostrando como que a sociedade foi evoluindo, como que a educação não acompanhou, quais são os problemas que existem hoje e muitas das competências que a gente precisa desenvolver nesse indivíduo para essa sociedade do futuro. Percebe? E que a gente não dá conta. Como que a gente vai fazer então? Aqui vão algumas dicas, olha só. A gente precisa de conteúdos mais condensados e mais rápidos. Então, entenda o seguinte, nem tudo precisa ser muito rápido, mas assim, tem uma hora que a pessoa vai ter que sentar e te escutar. Para aprender, ele vai ter que sentar e te escutar. Isso leva a gente a outro problema, o problema da atenção. Hoje ninguém mais tem atenção. A atenção é uma coisa que se esvai rapidamente, inclusive da gente. Então a gente vai ter que falar mais adiante sobre mecanismos de retenção da atenção. Sim, porque em algum momento o aluno ou o seu filho vai ter que sentar e escutar o que você tem a passar. Não tem como, tá? Mas se a gente puder fazer coisas rápidas, mais direcionadas, mais objetivas, funciona. A gente vai discutir alguns métodos aqui e tem alguns que eu estou tentando desenvolver. A educação não pode ser mais uma educação em massa, tem que ser aquela educação on demand, né? Ou seja, sob demanda. Hoje tudo é sob demanda. Conteúdo consumido, alimentação, roupas customizadas, né? Olha o tipo de roupa que eu me visto aqui, ela é específica pro meu gênero, ela me diz quem eu sou, né? Cada um se veste da sua forma, enfim. Tudo hoje é on demand, é customizado, percebe? Por que a educação não pode ser? Se cada aluno, cada criança tem uma diferença na forma de aprender. Ela está em um nível diferente, ela tem uma demanda diferente. E um último tópico aqui pra gente, vamos lá. Ensinar hoje em dia é um bom problema, é passar um bom problema, é lançar uma questão que desperte a curiosidade e deixar a pessoa mergulhar no conhecimento para explicar aquilo. É despertar a curiosidade nas pessoas, motivar as pessoas a resolverem problemas. E aí isso resume tudo o que a gente está falando aqui ao longo de todos esses últimos vídeos. Que hoje não adianta eu formatar, passar conteúdo, hoje o cara tem que aprender a pensar, ele tem que ter pensamento crítico, raciocínio lógico, ele tem que estar integrado, antenado no mundo. É uma série de questões que o formato tradicional não dá conta. E aí? Esse é o problema que a gente tem hoje nas mãos. Como resolver? Olha só esse último tópico aqui, ó. Independente da teoria e o recurso tecnológico, a relação aluno-professor parece ser a mais importante, porque o professor consegue dedicar mais tempo a conhecer e entender os potenciais daquele aluno. Eu sei que isso demanda uma mudança de políticas públicas na educação, eu sei que a discussão é muito mais ampla do que isso, mas eu quero me dedicar aqui, né, a discutir o que seria a solução. E a solução, ao meu ver, né, resumindo isso tudo, seria essa. O professor ele tem que, de alguma forma, professor ou pai, no caso, que está educando seu filho, ele tem que se dedicar quase que a tempo integral aquele educando, de uma forma que ele possa conhecer melhor as necessidades, as dificuldades daquele aluno. E hoje isso é inviável. Eu, por exemplo, já fiz esse cálculo, agora não me lembro de cabeça, eu acho que eu tenho quase 700 alunos esse ano. Então, entre 600 a 700 alunos. Eu não tenho condições de me dedicar a conhecer cada um dos meus 600 a 700 alunos, saber o que cada um precisa, o nível que cada um tá. A gente continua muito naquela educação formatada ainda, que a gente pega lá, enlata ela, fala, olha, é isso aqui, toma e dá para todo mundo de forma igual. E eu não estou falando que eu sou um mau professor com isso, não, eu faço o meu melhor todos os dias, eu me julgo um bom professor. Mas assim, chega a ser não, é humanamente impossível você dar conta de tantos alunos assim. E hoje o professor aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, eu sei que lá fora também tem alguns problemas, mas estamos falando da educação brasileira, ele passa muito por isso. Então é muito difícil a gente conseguir dar essa educação que a gente está planejando aqui, que a gente está discutindo aqui, percebe? Então o que nos resta? O que resta a nós, profissionais da educação, educadores, né? Se você pensar que, vamos lá, vamos repetir, que conteúdo está aí fora, tem muito mais quantidade do que a gente tem, que as máquinas e inteligências artificiais têm uma capacidade de raciocínio rápido e conseguem atingir o aluno num ponto que a gente não consegue, que os vídeos da internet, redes sociais, youtubers, etc., conseguem um engajamento e uma atenção maior do que a gente. O que resta para nós, professores, nessa sociedade atual?
Ah, aí vem uma resposta. Tem algo que nenhuma máquina e nenhum tipo de profissional que esteja à distância, num vídeo gravado, alguma coisa, tem algo que nenhum desses profissionais consegue fazer. E nós, né, você aí que está do outro lado, que é professor e educador, consegue, tá? Que é o seguinte, olha aí, ó. Carinho, afeto, amor, atenção. Então, assim, esse contato humano as máquinas não conseguem oferecer. Pelo menos não ainda e eu acho que nunca vão. Mas entende? O youtuber que está à distância, o cursinho que está à distância, percebe? Ele não tem contato humano contigo. Não tem esse vínculo, esse carinho, esse afeto, esse vínculo humano, nenhuma máquina pode dar. Então a resposta que eu tenho hoje para mim e que eu passo para você, educador, é a seguinte: o que você precisa ser é humano. O que falta hoje é o ser humano, esse contato, sabe, com afetividade mesmo, sabe, com emoção. Isso nenhuma máquina pode dar. E isso faz toda a diferença. Eu falo para você, como pai, tá, e como professor, que esse carinho, essa atenção, esse afeto são um diferencial muito grande na relação. E quando você tem essa relação bem estabelecida, sabe, que a pessoa se importa com o indivíduo que está ali, com o ser humano que está ali ao lado dele, essa reciprocidade, né? Posso até citar de ocitocina e hormônios que são gerados aí, não vem o caso aqui agora, mas essa reciprocidade humana faz toda a diferença. É esse vínculo que está faltando. Então eu repito, para finalizar essa sequência de vídeos que formam a primeira palestra. O que você precisa como profissional da educação é ser mais humano. Isso ninguém pode tirar de você, tá bom? Fica com essa dica aí e aguardem os próximos vídeos que vão ser relacionados a outras palestras que eu tenho apresentado aí há muitos anos atrás e agora estão num novo formato, tá bom? Um abração.